A Constituição americana vigente é ainda a primeira, de 1787, escrita 11 anos depois da independência do país. E essa Constituição rege a eleição presidencial americana, uma lógica pensada antes da Revolução dos Transportes e das Telecomunicações. Os fundadores dos Estados Unidos, uma geração de homens como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams e Alexander Hamilton, tomou uma decisão revolucionária. Não nomeariam um novo rei, mas uma figura nova, um presidente da República, que seria trocado de tempos em tempos. E precisavam desenhar uma forma de eleger esse presidente em um país de grande território, com 13 estados que tinham condições econômicas e culturais bastante divergentes, onde havia inclusive desconfiança com relação a um poder central. Os Estados Unidos fizeram a sua independência por causa dos abusos do rei da Inglaterra. Antes da Constituição, entre 1776 e 1787, eles tentaram formar uma federação sem um chefe de Estado, sem um presidente ou um rei. Foi apenas quando essa organização falhou que eles decidiram criar a figura do presidente da República, numa era em que nenhum grande país elegia o seu chefe de Estado. Vivia-se a era das monarquias na Europa. Além de inventarem o cargo de presidente da República em tempos modernos, os Estados Unidos precisavam encontrar uma maneira de elegê-lo. Em 1787, alguém que saísse de Boston levaria quase 2 semanas a cavalo para chegar na Filadélfia, onde o Congresso se reunia. Uma carta podia levar mais de 30 dias para ser enviada e respondida. Não havia estradas em boas condições e, no inverno, muitas delas ficavam bloqueadas por semanas. Nesse contexto, a nova república seguiu o mesmo caminho da velha Inglaterra. Não havia como fazer eleições nacionais e, portanto, o caminho era fazer diversas eleições locais. O sistema desenhado era engenhoso. Um colégio eleitoral seria formado apenas para escolher o presidente. Cada estado enviaria para este colégio um número de representantes proporcional à sua população. Esses representantes seriam os verdadeiros eleitores, que escolheriam o presidente da República. São os delegados que se reúnem no colégio eleitoral. Sua única missão é eleger o presidente da República. E o colégio se extingue assim que isso é feito. É um órgão efêmero que dura apenas o tempo necessário para votar no presidente. Cada estado tem liberdade para organizar as suas eleições e a forma como escolhem os seus delegados. Afinal, além de nascer de uma revolta contra o poder concentrado do rei, os Estados Unidos nascem como uma confederação de 13 estados. E por isso a sua declaração de independência começa assim. No Congresso, 4 de julho de 1776. A declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América. Eram 13 estados soberanos que se uniam. Hoje, são 50 estados. A evolução da bandeira americana, como o seu mapa, mostra essa expansão. Cada estrela era um estado. Hoje, 13 listras lembram as colônias originais e as 50 estrelas, os estados atuais. Era preciso um processo eleitoral que respeitasse essa autonomia, essa história, esse sentimento. Assim nasceu o colégio eleitoral, que dura até hoje. Cada estado tem um número de delegados que são os eleitores. A eles se delega a função e o poder de votar para presidente. A Califórnia envia 54 delegados para o colégio eleitoral, porque tem a maior população entre os estados. O Texas manda 40, Nova York, 28 e os estados com menos delegados, 3. Como acontecia em 1787, esses delegados se reúnem e votam no presidente. Havia na época a preocupação de que os estados menores seriam governados pelos maiores, principalmente em temas como a escravidão. E por isso, a maioria dos estados decidiu adotar a regra
do Winner Takes It All. Por essa norma, o vencedor em cada estado leva todos os delegados do estado, justamente para evitar que um ou outro estado dividido perdesse importância.